Esse é o último bloco do programa Questão de Ordem. O tema de hoje é a situação da saúde pública em Jacareí. E estão comigo aqui no estúdio o vereador Valmir do Parque Meia Lua, do Partido Social Democrático, e a fisioterapeuta doutora Patrícia Giuliani. E no último bloco, vereador, a gente estava falando que o senhor não tem convênio particular. Não tem. E recentemente o apresentador Jô Soares, no seu programa, disse que a solução para a melhoria do SUS, para melhorar o SUS, era que os políticos fossem atendidos pelo SUS. Você concorda? O senhor concorda com essa afirmação? Concordo, porque por que a gente concorda com essa afirmação? Porque tudo que a gente está vendo, os munícipes também têm que estar sentindo. O que a gente sente, eles estão sentindo também. E que se eles estão... a gente tem um convênio médico, a gente não está sentindo o que eles vêm sentindo. Então, tudo que os eleitorados sentem, a gente tem que sentir também, na pele também, o que eles sentem. Tem que se então, por isso, eu não tenho convênio, não vou fazer. E quem achar que eu tenho convênio, pode procurar na cidade que eu dou o meu salário, quase R$6.000 por mês. Dou salário para as pessoas. Tá certo. Vereador, e a questão, eu queria retomar a questão do pronto-socorro. Como é que está essa questão hoje na cidade? Olha, o pronto-socorro de Jacareí, o povo da cidade de Jacareí, esse povão, eles vêm sendo enganados há muito tempo. Há muito tempo, eu vou dizer até o nome dos prefeitos, puseram até uma pedra fundamental aqui no São João, para esse hospital. Não foi feito. Aí todos que saem candidato, coloca assim, hospital municipal na cidade. Só que quem está no poder hoje, e quem estava no poder hoje, que fez essa proposta, faz 12 anos estão esperando o hospital municipal. Se tivesse esse hospital municipal já pronto, feito, talvez não estava esse caos nessa cidade de Jacareí. Porque foi só proposta vazia. Tem o terreno, hoje cercado de madeirite, ninguém vê nada, e só vai ser feito agora no final de 2013. Está lá, tirei foto, já mostrei na TV, e está nos meus documentos que eu tirei foto mostrando por dentro. Só daqui um ano que vai ser feito, final de 2013. 13 anos para fazer um hospital? 13 anos, deu tempo do menino nascer, quase passar no quartel dos 8 anos, por causa do hospital na cidade de Jacareí. Por isso está o caos agora na nossa cidade, por culpa dos políticos que atrasaram na cidade de Jacareí. Doutora Patrícia, se a senhora fosse eleita vice-prefeita, quais seriam as primeiras medidas que a senhora tomaria sobre a saúde? Primeiro, convocaria os profissionais para ouvi-los. Primeira coisa, faria para detectar todos os problemas de cada região, dos bairros. Primeiro, ouvir quais eram as dificuldades reais, porque a gente precisa entender que o entendimento e o conhecimento e a resolução dos problemas é a partir da comunicação. A partir do momento, eu primeiro iniciaria com uma convocação aos profissionais de cada região, aos seus diretores, a que a gente pudesse identificar e quais seriam as necessidades básicas, emergenciais, o que a gente poderia colocar um pouco mais para frente em termos de planejamento. Mas aí você ouvindo, primeiro os profissionais, ouvir a população, você já começa a detectar, porque o que acontece hoje é que se existe uma ideia, e aí você, às vezes até vivencia o secretário de saúde, às vezes não sabendo o que acontece em determinado local, enquanto que a TV e o jornalismo não pronuncia isso. Então, nós precisamos ouvir esses profissionais, eu atuaria na parte preventiva. A gente tem que pensar que o trânsito leva à saúde, as estradas mal feitas, as dificuldades de acesso, aos buracos, isso leva a acidente, isso traz... É tudo isso, gente. Nós temos que pensar no contexto geral. A parte educacional, eu iria muito, isso foi uma coisa importante durante a campanha e vou sempre defender isso, independente de ser candidato ou não. Mas era olhar específico para associar educação e saúde, sempre muito próximos, né? Valorizando sempre a educação, mas trazendo essa questão de saúde pública para as crianças desde o começo, como disse anteriormente nos outros blocos, de informar a criança desde o começo o que ela deve alimentar, como ela deve se cuidar. Trabalharia muito nessas questões isoladas do bairro, lazer.
A questão de falta, nós encontramos vários bairros que não tem nem pracinha. As crianças tinham que brincar ao longo da ferrovia. Crianças brincando ao longo da ferrovia, com carrinhos, com latas, brincando, porque não existe uma praça. Uma praça não custa muito. Então, isso é investir em saúde. São detalhes pequenos. E nós, mulheres, nós temos uma sensibilidade, eu até peço desculpa aos companheiros aqui, mas nós mulheres temos uma sensibilidade um pouco mais aguçada, porque minimizar os problemas. Então, eu teria sim, junto, né, se fosse eleito com o candidato Isaías na época, né, que fomos candidato, mas teria muito esse olhar de respeito, primeiro, inicialmente, à população, de respeito aos profissionais que atuam, né, e iria tentar gerenciar projetos pequenos, minimizando cada bairro, para que a gente tivesse acesso ao lazer mais próximos, porque não adianta a gente pensar só nos parques mais centrais. Eu volto a dizer, eu ouvi muito isso durante a campanha. Os parques são ótimos, estão bem centralizados, estão próximos, existem muitos problemas que já foram denunciados também pelos jornais, enfim, outras coisas que acontecem, mas eles são centrais. Nós precisamos levar isso praças. A criança precisa ter esse bem-estar. A gente volta a falar. É o bem-estar da família, do pai, da mãe, esse momento de lazer, do brincar, a importância do brincar, a importância de ter acesso aos horários, os horários serem definidos de acordo com a necessidade daquele bairro, né? Nós temos a zona rural, que tem um acesso tão mais difícil. Jacareí, nós encontramos uma Jacareí, eu até me assustei muito com isso, né, durante a campanha, porque nós encontramos uma Jacareí muito empobrecida de autoestima, das suas necessidades não atendidas, as básicas, né? A gente sempre vai discutir as questões mais evidentes e práticas do consenso para nós todos, mas nós temos que pensar em tudo. E nós mulheres temos esse perfil, né, de pensar em tudo, ter sensibilidade, né, para resolver as coisas. Eu acho que nós tínhamos e temos ainda muitos projetos, né? Eu acredito que durante a campanha a gente discutiu e falou muito isso. Eu acho que o que é importante e mesmo que o prefeito atual, ele desenvolva alguns projetos que a gente poderia ter dito e que mesmo ouvindo toda essa discussão, ele possa colocar em prática tudo isso, a gente tem que pensar no crescimento da cidade, independente do partido, independente de quem ganhou a eleição, quem não ganhou. Se a gente puder e podemos, né, se conseguimos atingir esse grupo que está aí, com as experiências que nós vivemos, com a contribuição que nós vivemos, nós não importamos que quem faça, nós não temos esse desejo de esperar o nosso momento e fazermos. Não. Se a gente puder, e tudo isso que a gente discutiu hoje, for colocado em prática agora por esse atual governo, a cidade ganha. Eu vou ficar feliz se eu voltar no bairro daqui a alguns anos e ver que, independente de eu ter ganho a eleição ou não, as soluções foram tomadas. Isso não me importa. O que importa é que aquele usuário, aquela pessoa, eu possa ter contribuído com isso. E é isso que a gente espera do político, né? De que, em relações às questões partidárias, isso não seja um empecilho nunca, né? Isso é uma questão de ética, de princípios morais, né? A gente deseja sempre que as coisas fluem, né? Nós não podemos esperar mais 4 anos para que isso aconteça. Eu desejo que isso aconteça agora, independente de eu estar no governo ou não. O meu desejo é que a cidade melhore. Certo. Vereador, hoje o sistema de profissionais da saúde está terceirizado. O senhor acha que essa foi a medida certa? Olha, eu acredito que até poderia ser isso aí, mas poderia ser o salário digno para uma pessoa vir para a cidade de Jacareí e trabalhar contente com o salário. Não adianta trazer médico da firma aqui para fazer isso aí na cidade de Jacareí e não pagar quase nada. O cara não vai nem trabalhar. O que está acontecendo na cidade de Jacareí hoje, os médicos, dá até dó dos médicos. Salário muito pouco. Salário do Vale do Paraíba, o salário mais baixo da cidade de Jacareí. A outra cidade é quase 5 mil reais por mês. Aqui, o cara paga 2.400. Não dá para ficar trabalhando desse jeito aí. O que eu tenho falado muito na TV Câmara é o seguinte: se pagasse o médico o mesmo preço do salário do vereador, Jacareí estaria cheio de médicos na cidade, quase 6 mil reais. Então, pode trazer o que for na cidade de Jacareí, mas tem que ter salário para eles trabalhar contente. Profissional nenhum trabalha contente sem salário. Não adianta. É o salário que manda. Não adianta um médico trabalhar sem salário, chega em casa, com até uma briga com a mulher, porque
não teve salário no fim do mês. Isso aí é precário na nossa cidade. Aí forma aquele tumulto, quem sofre é as crianças e a população que precisa ir no médico. Em relação a essa terceirização, acho que é importante complementar, assim, eu acho que a terceirização também tem que ser discutida entre os profissionais, né? Que é o que vivenciam ali na prática, tudo, porque o que acontece? A gente viu algumas terceirizações e a gente pensa, assim, nos médicos e nos profissionais que são concursados, né? Porque essas terceirizações acabam acontecendo com uma desvalorização e uma diferença muito grande de salários. Então, os novos que estão chegando, que são terceirizados, vêm porque você tem uma demanda que, se você abre um concurso público com salário baixo, você não tem nem demanda que queira fazer esse concurso. Então, você tem é real isso. Os médicos não querem nem prestar o concurso porque não vão ganhar, o valor é muito baixo. Então, eles não estão fazendo concurso. Quando o concurso abre, não é preenchido as vagas. Então, o problema é mais embaixo, como eu volto a dizer, sempre antes do problema. Então, você tem essa dificuldade. Aí, para sanar esse problema de você ter o concurso e não ter a demanda que atenda, você vai e trabalha e terceiriza e chama outros profissionais e paga um custo maior. Mas e aqueles profissionais que já trabalham concursado? A discrepância entre salários. Aí você começa a ter um problema entre as classes, né? Você começa a ter essa injustiça de remuneração, né, de forma ética, que vem acontecendo, e a gente soube disso também. Então, isso gera outro problema. A gente tem que pensar sempre que quando você vai ter a solução de um problema, ele não pode gerar mais 2 ou 3. Né? Você tem que pensar, no ponto de vista da terceirização, você tem que discutir, eu acho sempre que depois que você não tem mais saída, você vai terceirizar, respeitando os outros, né? E tentando achar. Mas as decisões, eu entendo que um grupo político é o que lidera e que vai fazer essa gestão, mas as melhores pessoas que dão as soluções são as que vivenciam. Eu não consigo resolver a sua vida se você não disser para mim qual é o seu problema. A decisão poderia ser um pouco mais democrática. Democrática, acredito. E sempre democrática e de uma forma que você possa identificar com a pessoa que passa por aquele problema. Então, dentro das comunidades, a gente vê essas associações de bairro, é importantíssimo a valorização das associações de bairro, dos presidentes, porque é eles que vão até o vereador, é eles que identificam aquela logística daquela situação. É realmente você imaginar que qualquer pessoa, mesmo a gente, nós vamos dar conta de tudo enquanto profissional de saúde. Cada um tem a sua área, mas se você puder agregar isso, você juntar essas pessoas, você poder ouvir essas pessoas, você vai identificar. É assim que as coisas funcionam. Então, é importante, eu acredito que dentro da nossa cidade de Jacareí, tem muitas boas ideias, tem muito profissional com muita boa vontade de trabalhar, que se você der essa eu não digo elevar a autoestima, porque eu acho que a palavra não é essa, mas é essa valorização. Acho que a valorização dos profissionais, a valorização da pessoa humana, né? Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas os valores são muito consumistas, né? A natureza, a gente vê tantos apelos aí pela questão do meio ambiente e da natureza. Vivenciamos agora há pouco tempo o Dia Internacional do Meio Ambiente e a gente vivencia essas ações que precisam acontecer de uma forma geral. E o que está acontecendo? É um descaso realmente. Acho que as pessoas pensam muito em si, né? Nos seus grupos, nas necessidades reais de cada indivíduo, mas um político não pode pensar assim. Você até tem o direito, enquanto pessoa individual, enquanto cidadã, se preocupar com a sua casa, eventualmente com a sua família, que é o mais importante. Mas nós, enquanto poder público, o Valmir e os vereadores, enquanto representam o poder público, nós, enquanto políticos, enquanto defensores, né, da ética e do respeito, né, a gente precisa... eu acho que o voto é muito... é dado com muita esperança, com muita expectativa. E ele tem que ser valorizado à altura. Eu acredito nisso. Nosso programa está quase terminando, mas eu queria fazer só mais uma pergunta. Eu queria saber se os casos de gripe H1N1 aqui no município estão sob controle e se tem vacina para a população. Então, eu fui também, tomei a vacina na época, acho que nós profissionais de saúde, nós somos grupos de risco, né, e todos tomamos, eu até tomei no Parque Santo Antônio, mas antes de chegar no Parque Santo Antônio, eu fui no Parque Brasil, e aí quando eu cheguei lá não tinha, né, e aí não tinha mais a vacina, não tinha uma data determinada para que isso voltasse, que chegasse esse novo lote.
E aí a gente teve a informação de que tinham 4 ou 5 postos que tinham acabado, isso era 2 horas da tarde. E eu acredito que isso esteja acontecendo no estado, né? E aí eu consegui tomar a vacina, mas hoje o que é importante, você tem o acesso, foi tudo muito rápido, a gente chegou a esses lotes, né? A maior parte dos profissionais acredito que também tem, e a população de risco tenha vacinado, mas hoje eu acho que a preocupação hoje é com os índices de morte, né? A gente não tem acesso. E isso não foi divulgado muito, qual é a realidade da nossa cidade. A gente tem alguns casos, né, que foram falados de óbito na cidade, outros que estão em investigação, mas eu acredito que a vacinação foi efetiva, ela aconteceu, mas eu não tenho, a gente não tem acesso enquanto a divulgação real desses casos, né? Isso é preocupante. Vereador, o senhor foi vacinado contra a vacina? Olha, eu só fui vacinado porque eu já tenho 60 anos, né? Graças a Deus eu fiz 60 anos no dia 8 de março, que agora estou, e daí tive a oportunidade privilégio de ser vacinado lá no Parque Mealu, porque eu tenho 60 anos. Tá certo. Graças a Deus não vou morrer por causa disso. Vereador, doutora Patrícia, nosso tempo está se esgotando. Eu queria abrir o espaço agora para as considerações finais de vocês. Pode ser o senhor primeiro, vereador. Olha, primeiramente eu quero agradecer à TV Câmara aqui por essa palestra que nós tivemos aqui. Quero agradecer também a doutora Patrícia pelo convite que fiz para ela. Graças a Deus a gente veio, porque a gente precisava vir 2 pessoas aqui. Isso. E quero também em seu nome, do Maurício, agradecer a todos os funcionários da Câmara, da sua equipe, por o ótimo trabalho que você está fazendo para levar essa mensagem para toda a nossa cidade de Jacareí, os munícipes da nossa cidade de Jacareí. Obrigado a todos e até na próxima volta. Obrigado, vereador. Doutora Patrícia, as considerações finais? Eu queria também agradecer a vocês todos, né, da TV Câmara. Eu acho que a informação é sempre importante, né, o munícipe precisa saber, o acesso é importante. Agradecer ao vereador, né, pelo convite. A gente sempre foi muito parceiro nesses momentos, né, de discussão, de ajuda mesmo. Agradecer a toda a equipe e dizer uma frase assim que eu achei, não é uma frase, mas uma vez, eu não vou dizer o nome da pessoa e nem vou dizer em relação ao partido que eu ouvi, mas uma vez eu ouvi uma prefeita falar uma frase numa palestra que me chamou muita atenção e eu acho que isso deveria ser para sempre, né? É uma frase muito pequena, mas que nos leva a refletir. Ela disse numa explanação de que ela, após 8 anos de mandato, ela foi candidata, foi prefeita e depois foi reeleita. E que ela dizia que naquele momento que ela estava fazendo a palestra, ela estava deixando a prefeitura, após a reeleição, tinha deixado seu sucessor, e ela disse que era a primeira vez que ela iria dormir, e durante um dia de chuva, ela iria dormir deitada tranquilamente no travesseiro, porque durante 8 anos, quando chovia, ela se preocupava com o munícipe dela, ela se preocupava com as pessoas, o que iria vir naquele momento. Então, ela passou 8 anos sem uma noite, porque nós todos estamos na nossa casa de forma tranquila, num dia chuvoso, muito gostoso. E eu achei aquilo, assim, de extrema sensibilidade, de extrema responsabilidade, é isso que a gente espera, sim, de um gestor público. Que ele não durma enquanto ele não resolva os problemas que ele se comprometeu, porque existem muitas pessoas esperando dele. E eu desejo que esse momento de discussão, né, que a gente conseguiu completar aqui, possa trazer o benefício, que a população possa refletir, que os nossos gestores públicos possam refletir, que a sensação de contribuição é o que nos mantém e nos agradece, né, nos fortalece em estar aqui hoje. Muito obrigada. Muito bem, o Questão de Ordem de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença do vereador Valmir do Parque Meia Lua e também da fisioterapeuta doutora Patrícia Giuliani aqui no programa. A todos também, muito obrigado pela audiência. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.